Boa noite, meus irmãos. Vamos começar a nossa reunião hoje. Boa noite. Boa noite, irmão Rui. Boa noite, Ricardo, Rafael, Gledson, Max e Boa o noite, escudeiro comandador. D'Angelo. Boa noite, comandador. Hoje nós vamos fazer nossa reunião, seria a parte 3, né, do livro A Luz no Caminho, com a apresentação do nosso irmão Ricardo sobre o livro, sobre a parte do livro, né, que compete a ele, que é, como a gente sempre fala, é um livro complexo, é difícil de entender, mas um pouco de abstração e concentração, a gente consegue ter um pouco de vislumbre do que se trata essa obra da Mabel Collins. Irmão Ricardo, eu já deixei ali liberado, se quiser usar para PowerPoint, não sei se vai usar. Vou usar. Vai usar? Tá. Eu vou deixar liberado aqui. Então, o irmão Ricardo está com a palavra, se quiser iniciar. Tá visualizando alguma aí por aí na tela? Sim, a cruz Eu dos vou colocar em, Templários. vou colocar em modo apresentação, se não der, depois eu tiro, tá? Posso começar, Jorge? Opa, pode sim, tá. Tá. Vê se mudou de página. Não, tá na 1. Então, eu vou ter que tirar o modo, então. Agora tá na 2. Tá, vou deixar assim, então. Tá, Ah, eu tá. vou... Isso. O Zoom tem esse problema aí que quando bota o PowerPoint para no automático ele não roda. Não roda, né? Não, mas Tem que ser não dessa tem forma problema. aí. Então, irmãos, a gente estamos lendo, né, agora A Luz do Caminho. Interessante é o seguinte, que a gente, né, é sobre a Mabel Collins, nós temos a tradução do Carlos Cardoso Averini, que até na internet, se vocês colocarem, ele tem alguns, ele fala um pouco também sobre isso no YouTube, sobre a Luz do Caminho, que eu achei interessante. E eu também localizei uma tradução do Fernando Pessoa, que também é legal porque é um português antigo, né? Então ele tem palavras diferentes, eu achei interessante para fazer a comparação. Tá? Interessante em relação aqui a esse slide, que em relação à parte do caminho, né? Até na apresentação do comendador, ele colocou que o caminho é a consciência e a luz, né? Somos nós, né? Nós caminhando através da consciência do eu, né? Então, eu quis colocar essa gravura em relação a gente estar caminhando numa escada, porque a gente fala de degraus, eu acho que é isso que é interessante, diferente de um caminho reto, o degrau, a gente percebe que cada degrau ele é importante para completar o teu caminho, né? Então, em cada degrau, tu tem um conhecimento, então às vezes é difícil tu retroceder. Então, a hora que tu anda no primeiro degrau, o teu conhecimento, mesmo que tu não avance, tu absorveu alguma coisa. Então, isso eu acho interessante do caminho ser traduzido como uma escada, tá? Na minha visão. E o legal também sobre essa parte das regras, né? Que está no começo do livro, e eu vou falar sobre a parte dos olhos, né? Do sentido dos olhos. Então, essas regras são para todos os que seguem o caminho, para esses foram escritas e não há melhores. Elas nos foram dadas por aqueles que sabem. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, é necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. O que eu também acho interessante, eu não sei se foi feito para isso, mas essas 4 afirmações elas não estão separadas, elas estão sempre, como se fala, elas estão sempre unidas. Né? Não é assim, regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, não. Todas essas afirmações estão sempre falando. No livro, elas estão sempre unidas.
Então, eu também quis colocar aqui. Então, eu vou falar, né, antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que os olhos possam ver com a clara visão do Espírito, hão de se tornar incapazes de verter as lágrimas do orgulho ferido, do desprezo e do insucesso. Então, essa parte das lágrimas é a parte terrena, né? Todo o sofrimento, todo o prazer, tudo que a gente, né, tudo que nós sentimos aqui dentro no mundo, a gente tem que começar a ter um desapego. Então, a ideia dessa parte de a gente ser incapaz de lágrimas, incapaz de chorar por uma dor, por um prazer, por um insucesso. Isso não quer dizer que se deve fugir do mundo. Pelo contrário, se alguém tenta fugir do mundo antes de ter aprendido as suas lições, será forçado a voltar a ele repetidas vezes, até que se cumpra a tarefa. Vença o prazer, depois vença a dor, até que sejam incapazes de verter lágrimas. O ser humano só deseja a luz que ilumina a alma não espacial, quando a dor, o sofrimento e o desespero o arrancam da vida da humanidade comum. Então, normalmente, né, nós começamos a pensar na questão de iluminação, na questão espiritual, realmente quando a gente começa a sentir dor, a gente começa a ter sentir uma morte da família, ou um desespero, a gente sempre tem que ter um sofrimento que a gente começa a gente agradecer ou a gente a pensar nessa parte espiritual. E a gente, não só nessa parte do sofrimento, mas um dos caminhos para a gente se iluminar é também, não só nisso, mas na relação ao prazer. Nós temos que desapegar ao sentimento de dor e ao sentimento do prazer. Nós estamos aqui na Terra numa jornada, num caminho, e nós temos que seguir isso e sabendo que a gente vai sofrer e vai ter alegrias durante esse processo. Uma lei da natureza estabelece que cada ser humano deve compreender a sabedoria por si mesmo. Não é possível obtê-la por outro método. O homem que deseja viver deve comer ele próprio seus alimentos. Este é um método simples usado pela natureza e que se aplica também à sua vida mais elevada. O homem que quiser viver e agir na vida superior não pode ser alimentado com uma colher igual a um bebê. Deve alimentar-se a si mesmo. Até na apresentação do Max, foi colocada essa situação que a gente tem que aprender. Nós temos que andar nesse caminho sozinhos, e até o irmão Rui comentou também que nesse caminho a gente é ajudado, igual nós nessa comunidade, né? Nós estamos um forçando o outro, um apoiando o outro, mas de qualquer forma esse caminho é nosso. Nós temos que querer estar nesse caminho, nós queremos chegar nessa consciência, né, que nós somos matéria, que nós estamos buscando a parte espiritual. O discípulo é obrigado a ter seu próprio mestre, de ser seu próprio mestre antes de aventurar nesse perigoso caminho e colocar-se em frente dos seres que vivem e trabalham no mundo astral. Aqui chamamos de mestres. Então, como eu comentei, a gente tem sempre um apoio para o nosso trajeto, mas nós temos que realmente querer estar nesse caminho e a gente começa a ser o nosso próprio mestre. A hora que nós fazemos isso, nós começamos a encontrar os mestres que nos vão ajudar dentro do nosso caminho. De todas as experiências do neófito, a primeira é uma tristeza intolerável, um sentimento de solidão que faz do mundo um deserto e da vida uma batalha diária. A oscilação entre o prazer e a dor cessa por um momento, porém, isso não é o bastante para fazer o desprender-se dos fortes laços que amarram o mundo das sensações. Nós, né, mortais, nós estamos muito ligados, né, à parte dos sentimentos, né, das sensações. Então, nós temos que realmente
é desapegar a esses sentimentos para a gente conseguir caminhar. Então, essa parte do antes que os olhos possam ver, eles devem ser capazes de lágrimas, são sentimentos, né? Porque são a parte da audição, a parte da visão, a parte do falar, são sentimentos que nós temos que começar a nos não ser indiferentes, mas a gente realmente desapegar a esses sentimentos para a gente começar a avançar. Então, o que eu entendi ali, que tem uma parte que a hora que a gente começa a ter esse caminho, a gente começa a sentir uma tristeza. Eu acho que a gente começa a perceber que a gente, por que a gente não começou antes nesse caminho, ou esse caminho é muito difícil, ou é muito longo. Então, o primeiro sentimento é a gente tentar não aceitar. É por isso que eu falo são degraus, né? Então, cada degrau a gente vai entendendo que a gente precisa andar nesse caminho, a gente precisa evoluir, e eu acho que devagarinho a gente vai absorvendo isso. Quem quer entrar no caminho tem que ter coragem e adquirir domínio sobre a natureza emocional. Se o pesar, a decepção, o abatimento ou o prazer fizerem estremecer a alma de maneira a fazê-la perder a sua firmeza ou o fluxo do espírito que a inspira, então tudo se apaga. A luz é inútil. A alma é o elo entre o corpo exterior e o espírito sideral. Devemos realizar a consciência do eu sou, que está acima dos sofrimentos da personalidade. Como até eu comentei no trabalho do Marx, né, em relação ali à Branca de Neve, né, eu comentei do espírito da alma, né? Então, assim, a alma ela tá vinculada mais à parte terrena, mais à parte carnal, junto com sentimentos. Então, uma forma da gente avançar na parte do espírito, a gente acordar, adormecer, é realmente a gente sentir que a gente vai ter decepção, vai ter prazeres, vai ter dores, que isso faz parte da gente. A gente não tem como não sofrer ou não sentir prazer ou não vibrar ou não se decepcionar, porque nós estamos aqui para isso. Enquanto não for dado o primeiro passo para o desenvolvimento astral, o conhecimento rápido que é o chamado de intuição, continua sendo impossível para o ser humano. Essa intuição segura e positiva é a única forma de conhecimento que capacita o ser humano para trabalhar rapidamente e alcançar o seu estado verdadeiro e elevado, dentro dos limites do seu esforço consciente. No livro, ela fala muito sobre a intuição, né? Esse vínculo que nós temos da intuição, que às vezes a gente não sabe o que é, mas a gente tem uma intuição forte, faz parte né, nosso. Então, às vezes nós temos que seguir muitas das vezes a intuição, porque a intuição nos chama, nos alerta. Cada uma das regras contidas em Luz do Caminho está escrita para os discípulos todos, mas só para os discípulos, isto é, aqueles que têm conhecimento. Então, como eu comentei, essas 4 afirmações que eu tinha colocado no primeiro slide, a gente tem que querer ter esse conhecimento. A hora que nós aceitamos esse conhecimento, nós começamos a dar o primeiro passo e a gente começa a ser realmente um discípulo, a gente começa a ser um neófito, a gente começa a ser o nosso mestre. É verdade que, como disse o poeta Edgar Allan Poe, os olhos são as janelas da alma, as janelas do palácio mal assombrado no qual se vive. Se a aflição, o desânimo, a decepção ou o prazer podem abalar a alma, fazendo-a perder o contato com o calmo espírito que a inspira, e a umidade da vida se derrama, mergulhando o conhecimento na sensação. Esses aí são alguns trechos do livro. Ser incapaz de derramar lágrimas é ter enfrentado e vencido a simples natureza humana e ter alcançado um equilíbrio que não pode ser abalado por emoções pessoais.
É inútil esperar pelo conhecimento. O círculo do tempo se fechará diante de ti e em tempos futuros tu ficarás sem poder nascer e sem força. Portanto, eu digo o seguinte aos que têm fome ou sede de conhecimento. Prestem atenção a essas regras. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, devem ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar, em presença dos mestres, em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se, na presença dos mestres, é necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Então, já é isso. Opa, Opa. está fazendo umas anotações aqui. Se quiser desconectar da tua Sim. apresentação. Foi, né? Isso, saiu já. Parabéns, Ricardo, pela apresentação, tá? Como eu disse no início, ali é um tema mais... essas afirmações, né? No início da Luz do Caminho, essa orientação prévia antes de adentrar nos degraus exotéricos, depois nos degraus esotéricos, como você falou, as afirmações unidas é que dão o tom desta caminhada, né? Então, é uma caminhada longa, difícil, mas possível, porque outros já chegaram, já caminharam e já deram a instrução para que nós possamos seguir seguir aquele sendeiro luminoso e seguir atrás dessa luz. As regras, essas afirmações, na verdade, né, como você falou, afirmações unidas, dão um tom dessa busca. Essa primeira parte que fala sobre os olhos, né, a visão, esse sentido que o homem tem a visão do mundo, da matéria, né, os olhos da alma, né? Então, muito do que nós percebemos como seres humanos vem da nossa visão, da nossa visão na matéria, dessa visão mais simples, simplista, né? Das coisas que a gente vê e percebe através da visão. Os sentidos unidos dão uma percepção mais aprimorada, mas a visão, ela traz muito conhecimento, ela joga muita informação para dentro do nosso coração e faz com que a nossa mente ela consiga decifrar essas informações e dar novos caminhos para o bem, para o mal, para evoluir ou involuir, o que for. Mas os olhos realmente são uma ferramenta poderosa para quem os tem. Não só olhos, os olhos do simples enxergar, né? Mas pessoas que também não têm a visão, essa visão, né, simples, né? A visão de poder enxergar, pessoas cegas, né? Também consegue evoluir. Por quê? Porque esse enxergar não é só os olhos físicos, né? Há um enxergar astral, talvez esse tom seria essa primeira parte, né? Qual é essa visão que a gente tem que buscar, né? Antes que os olhos possam ver, né? Antes que os olhos possam ver o quê? Né? O que os olhos estão querendo ver? Eles devem ser incapazes de lágrimas, né? Como você falou sobre as lágrimas, né? A lágrima lágrimas como o próprio mundo material, né? Deve ser incapazes desses sentimentos de adoração pela matéria, pelas coisas da matéria, né? Pelo tudo que a matéria nos atrai, né? Os prazeres da matéria. Então, talvez nesse tom, né? Incapazes a gente tem que como se libertar-se dessas amarras da própria matéria. Isso meu entendimento, né, Ricardo, que eu fiz as minhas observações aqui, né? Outra coisa que eu anotei aqui é a questão do prazer e da dor, né? Se livrar tanto do prazer quanto da dor, né? Tem que se livrar dessas amarras para poder
ser incapaz de enxergar. E aí o livro fala que a questão não é ser, quando você faz se livra dessas amarras, tanto da dor quanto do prazer, não é relativo a ter um coração mais duro, né? Ser insensível, não é relativo a ser uma pessoa insensível, mas apenas uma pessoa que ela atingiu uma maturidade para entender as mazelas da vida humana, né? Por que tanta dor e tanto sofrimento, tanta busca por prazer, né? O que está por trás disso? Esse entendimento ajuda a gente a filtrar muitas situações que a gente verifica nos outros e também filtrar situações que a gente mesmo pratica com a gente mesmo, né? Um auxílio, o conhecimento auxilia a gente nessa busca. Vamos ver aqui, tu falou também do mestres no caminho, né? Que nós primeiros temos que nos tornar mestre, né? Antes de achar os mestres no caminho. Achei bem interessante essa colocação, porque como todo um bom buscador, né? A gente sempre está buscando algo e a gente acaba encontrando alguns mestres, né? No nosso caminho, né? Nosso pai, nossa mãe, talvez sejam os nossos primeiros mestres, né? A gente consegue observar tanto o pai quanto a mãe, os irmãos, e chega um determinado momento que a gente tem que olhar para nós como nós somos os nossos mestres. Por quê? A voz da intuição, aquela voz nos dando aquele comando, o guerreiro, né? O guerreiro dentro da gente, lá no topo da pirâmide, né? Dando os comandos para que o guerreiro na matéria possa fazer a sua busca, possa fazer a sua batalha, né? Então ele começa a enxergar que realmente essa voz da consciência mais purificada, né? Ele também se torna o mestre, né? Mas não no sentido, eu sou o mestre para ensinar os outros, não, mas eu sou o mestre porque eu comecei a entender certas questões por mim mesmo, né? Comecei a fazer os meus próprios filtros e minhas próprias observações. E talvez eu entendi nesse sentido. Deixa eu ver aqui, tristeza, né? Que tu fala da tristeza como um sentimento, quando o neófito, né? Ele vislumbra aquele abismo e tal, da matéria, o deserto, tudo, ele cai em grande tristeza, né? Aí eu estava pensando nisso, quando eu li o livro, eu fiquei pensando assim, pô, mas realmente, quando a gente começa a ter uma noção, ou quando a gente começa a ter um pouco de conhecimento, ou começa a encaixar certos conceitos na nossa mente, às vezes realmente dá uma tristeza de, nossa, que essas coisas são tão absurdas, ou o sentido da vida para algumas pessoas traz um sofrimento por não compreender ou por achar que compreendeu e achar que não há sentido em certas questões, aí pode abrir aquele abismo de tristeza, né? Nossa, e agora? O caminho é tão longo, tão sofrido para chegar lá, né? O que seria essa tristeza? Ali, aí eu percebi, no meu entendimento, né, esse sentimento de tristeza seria por essas perdas, essa questão de ter que evoluir e ter que deixar para trás a ilusão do mundo da matéria. Quando ele começa, o neófito, a ter essa abertura de conhecimento, ele se sente obrigado, pela sua própria consciência, a dizer não, você agora, como você entendeu, não há como você carregar todas essas questões da matéria consigo, tanto o peso consigo, a escada ou a pirâmide, né, ela é muito longa para você ficar carregando todas essas questões, tantos sofrimentos, tantos prazeres da matéria. Então você tem que se livrar, e quando você tem que se livrar, tem que se desapegar, talvez essa tristeza possa ser esse momento crítico, né, de desvencilhar desse mundo da matéria para um novo mundo, né? Quando ele começa a entender aquela parte que você falou do neófito, né? Uhum. Até porque, né, Jorge, quando a gente começa a descobrir, a conhecer, a gente pensa que é muito difícil, é muito longe, né? Então, isso realmente a gente começa a achar que a gente não vai conseguir chegar. Talvez isso também tenha essa parte da tristeza, né? Ah, sim, Cheguei nesse degrau, mas não é um degrau, são vários degraus, né? Então,
Será que eu vou Perfeito. conseguir? Será que eu vou dar o segundo passo? Será que eu vou dar o terceiro? Não, entendo. E aí realmente é algo que acomete a gente mesmo, né? A gente começa a caminhar e começa a olhar, bom, mas se ela, nossa, a estrada é tão longa, e será que eu vou conseguir chegar até lá? Porque chegar até aqui já não foi fácil. Imagina dar mais passos, né? Mas é uma caminhada eterna, então, se a gente tem isso como entendimento simples, né? A gente vai continuar caminhando e sabendo que a gente está cada vez melhorando, né? Outro ponto que colocou ali que eu achei muito interessante se a alma estremece, né, a luz é inútil. Então, eu achei interessante, que a alma é como se fosse, a alma, como foi colocado, como uma ligação entre a matéria, né, o homem matéria e o homem espírito, né? Ela faz essa ponte. Então, ela está fazendo essa ligação, ela está transmutando aquele ser bestial, né, num ser mais celestial. E está fazendo essa transmutação, essa alquimia. Só que a alma, quando ela estremece, aí a luz é inútil. Aí eu achei muito interessante essa passagem, muito interessante mesmo. Quando a alma estremece, a luz é inútil. Então, a questão da alma estremecer, né? Aqueles momentos de tempestade que a gente acha que não vai dar certo, não vamos conseguir. Cheguei até aqui, mas dali para frente eu não vou conseguir. A alma dá aquela estremecida, ela cai em tentação por alguma outra questão, e aí a luz é inútil, né? Eu achei interessante essa passagem. E outra coisa que eu notei aqui, a última, tá, pessoal, para não... Eu vou ter que, vamos ver aqui. Intuição, na frase da intuição. Intuição como um veio forte para adentrar ao mundo astral, né? Eu acho isso é muito interessante, a intuição. Hoje em dia, queremos ser seres astrais ou seres mais espiritualizados, né? Lançados no mundo totalmente da matéria, com todas as forças e repuxos te segurando, mas a intuição é um caminho, como botei aqui, é um veio, né, forte para você conseguir adentrar nesse mundo astral. Mas como dar vazão a essa intuição? Como aceitar a intuição? Porque intuição todos temos, todos os dias, em várias situações, mas muitas vezes nós abafamos a intuição, né? Então a gente prefere, vou fazer a minha luta aqui no mundo da matéria, no mundo carnal, não vou começar explorar esse mundo astral, porque eu vou deixar para depois, e passa 1, 2, 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, e a pessoa não fez isso. Ela tem que dar mais vazão à intuição, e dar vazão também à intuição é exercitar a intuição, e exercitar a intuição é poder parar para escutar o que a intuição nos diz. E aí isso é um exercício que a gente poderia fazer mais, né? Ricardo, gostei muito da tua apresentação, trouxe muitas reflexões para mim, né? Muitas mesmo, principalmente a questão da alma, quando ela estremece ali, eu achei interessante mesmo. Parabéns aí, Ricardo. Gostei Obrigado, muito. irmão. Vou passar a palavra por irmão Moisés. Tá com a palavra, irmão. Boa noite, comendador. Obrigado. Boa noite. Ricardo, parabéns. É um assunto bem complexo, tá? Porque ele requer uma evolução rápida. Mesmo a gente lendo, buscando, a gente tem dificuldade para entender os sentidos, né? E como você falou, os 4 sentidos estão ligados porque muitas vezes dentro da intuição que o Jorge falou, que na verdade dentro do plano astral é um sexto sentido, né? Por que a mulher ela tem um sexto sentido? Porque ela aflora mais, ela tem essa sensibilidade, o feminino, o sagrado feminino, ele vem com mais expansão dentro do astral. Se você pegar, porque os nossos assuntos eles vão linkando, depois o irmão, com certeza, o nosso chanceler vai abrir mais essas informações porque ele se aprofunda mais. Mas tudo se remete ao sofrimento, porque quando você vem uma vez e enxerga os prazeres da vida, você volta na segunda sem a visão, como o Jorge falou, aí você vem só com o ouvido, ou sem o ouvido e a fala, e aí você começa a entender que essas 4 regras estão juntas. Essas 4 regras, eu vou me antecipar um pouco do meu trabalho, estão ligadas às 4 nobres regras do sofrimento. São os sofrimentos que nos fazem crescer. Sempre se coloca dessa forma, né? Não existe esse crescimento sem sofrimento. Tanto é que numa parte do livro aqui ele fala aqui, ó, o médio
ou o espírita que se apressa a ingressar no mundo do psiquismo sem a devida preparação é alguém que vai contra a lei, alguém que desobedece às leis da supernatureza, que contraria as leis da natureza, perde a saúde física. Quem contraria as leis da vida interior, tá? Da vida interior, perde a saúde psíquica. Os médios se tornam loucos, se suicidam e assim por diante. Por quê? Porque quando você se aprofunda, né, acontece com pessoas que eu já tive esse conhecimento, ela surta, né? Ela surta, ela não consegue assimilar isso. O teu trabalho ficou muito bem elaborado. Ele vem a entender toda essa conexão, né, do que a gente vive. Eu sempre coloco muitas experiências porque se você não colocar na tua vida o que você viveu, a intuição, o teu sexto sentido, que é um braço de Deus, muitas vezes você passa por algo que você não quer, tá? É o que ele está dizendo, e você não entende. Então, ele diz, não vai, ou então fica, ou então não fica. É difícil para nós entendermos esse momento que é a decisão. É ali que você vai, então, começar a ser o teu mestre. E para acontecer isso, você tem que abrir o teu coração. O livro é bem, esse teu tema ele é muito muito porque ele se torna um paradoxo, tá? Em várias partes aqui poderia, enfim, vai muito de frente, paralelo com o que o Jorge falou do coração, né? O que os olhos vê, você fica insensível. Não é que a gente fica insensível, né, irmãos? Depois, claro, a gente pode se ajustar a isso dentro da visão de cada um. É que você vai sofrendo, você vai apanhando, você vai sentindo, a vida vai te, como eu falo para minhas filhas, a vida vai te batendo, é uma maneira de interpretar, né? Ela vai te batendo de várias formas, de todos os lados, e aí você vai ficando forte. Você vai ficando frio? Você vai ficando intransigente? Não. Você vai ficando o quê? Com percepção, com consciência, com a intuição, se você deixar ela florar, que é o sexto sentido, que é um braço de Deus que está tentando falar contigo, porque de outras vidas você já viveu, você já passou. Então ele diz, cuidado, aí não, cuidado, vai por ali. Então, o divino, ele se manifesta, uma das maneiras que ele se manifesta, no meu ver, que começou a florar muito em mim, eu vejo dessa forma. Então, assim, houve uma época na minha vida que eu achei que eu estava ficando muito frio, assim, em termos, turrão, até assim em relação ao meio, e eu vi que não era isso, é que eu estava sendo lapidado, né? Então, esse lapidar entra no sofrimento. Então, primeiro, sofrimento. Segundo, origem do sofrimento. Terceiro, cessar de sofrimento. Quarto, o caminho para cessar o sofrimento. Então, olha só, eu me adiantei um pouco do meu trabalho em relação... Não tem como eu não falar, porque automaticamente eu fico preso a essas 4 regras iniciais que estão nessas 4 regras finais. Então, assim, realmente faz muito sentido. Tem momentos que a gente se chateia muito, a gente fica muito, até pensa em, como fala, né, em desistir, que é onde o psiquiatra, onde o espírita, ele cai, né? Então, ele cai na matéria de novo, ele cai nos prazeres, e a partir daí a gente começa a ver, pô, aquele cara era tão cabeça e se perdeu, né? Aquela pessoa era um padre e foi para os prazeres, aquela pessoa era um espírita que estava lá, era um mestre e não é mais, porque ele não aguentou a pressão. Aí eu coloco dessa forma. E não é fácil você aguentar a pressão, porque você perde a intuição. Quando você não aguenta mais a pressão é porque você não tem mais intuição, você não sabe mais para onde ir. Por isso os olhos, né? Quando você perde as lágrimas, você fica ali naquela... Enfim, tá? Parabéns, Ricardo. O tema ficou muito bem explanado, ficou muito bem detalhado, dá para entender muito bem, ficou muito bom mesmo. E ele é um paradoxo para muitos que não compreendem. Obrigado. Parabéns, irmão. Obrigado, Rafael, e legal o teu comentário. Opa, muito bom as colocações. Quando o Ricardo quiser interromper para falar alguma coisa, está à disposição, tá, Ricardo? Tá, obrigado.
Passar a palavra para o irmão Gledson. Irmão Gledson. Nossa, depois disso, falar o quê? Ricardo, parabéns pela apresentação. Como o Jorge falou, e toda apresentação é isso, né? A gente sai daqui pensando a semana inteira sobre o que é falado, né, nas reuniões. Uma coisa que eu vou falar, que para mim falar, comentou no começo, né, que nós só procuramos orar, coisas nesse sentido, né? Quando a gente perde alguém, procuramos a Deus, procuramos quando estamos momentos de dores, né? Mas eu acho que o homem que está no mundo da matéria só procura quando está no momento de dor, mas quando tu já subiu um degrau, quando te elevou um pouco mais, tu não vai procurar só no momento de dor, né? Tu vai sempre fazer tua oração, tu vai sempre procurar. Acho que aí já é algo que tu conseguiu subir, né? E depois outra coisa que a gente já acho que tinha conversado algo sobre os mestres, né? A gente tem mestres que na nossa vida diária que passaram por nós e nós mesmo como mestre, né? Outra coisa que foi falado do comendador, tu também falou na tua parte, eu acho que quando a gente o que tem no caminho na frente, né? De como seguir, como não seguir. Eu acho que é tão maravilhoso quando tu descobre, quando tu vê algo, daí tu passou e tu aprendeu e tu lendo, procurando, buscando, trocando ideia com os irmãos, tu viu, eu já passei por isso, eu sofri tanto por isso, e é uma coisa tão simples de fazer, de resolver. Eu acho que tu sobe um degrau e quando tu não vai sentir dor em saber o que tem na frente, tu vai querer ir e seguir adiante, né? Vai querer continuar no caminho, não procurar desistir, né? Acho que seria isso. Parabéns pela apresentação. É tema muito muito difícil mesmo, né? Bem complicado de compreender, mas estamos aqui, passo a passo, devagarzinho a gente consegue. Não podemos desistir do caminho. Parabéns, irmão. Valeu, irmão. É isso aí, irmão Gledson. Muito boa. Tuas colocações. É sempre bom a gente ver que os irmãos estão aprendendo, né? Todo mundo a gente acaba aprendendo e absorvendo um pouquinho desses conhecimentos aí. É bem bacana mesmo, né? E as colocações do Rafael ali foram muito boas, muito bem colocadas mesmo, questão da intuição, né? Questão das lágrimas também, muito bem colocado. Passar a palavra para o irmão Max. Boa noite, irmãos. Olha, o negócio é aprofundado aqui, né? Bom, primeiro, parabéns, irmão Ricardo. Foi super clara a apresentação, objetiva, nos colocou muito dentro, né, do conteúdo do livro, enfim, e o mais legal isso há meses atrás, quando o irmão Jorge nos colocou a possibilidade de lermos o livro, A Luz do Caminho, eu fui buscar alguma coisa do livro para tentar me embasar um pouquinho, para me dar, vamos dizer assim, um pré-requisito para que eu conseguisse ler com um pouquinho mais de entendimento. E eu me deparei com a Lucilena Galvão falando do livro. E ela falou uma coisa que no livro eu não entendi muito há meses atrás, uns 2 meses, sei lá, 3, que ela disse o seguinte, que esse livro você lê uma frase e a partir dessa frase você cria indagações para você ficar 2, 3 horas falando sobre aquilo. E é um livro tão pequeno, mas que causa muito desconforto na gente, muitas possibilidades da gente conversar, e muitas vezes explorar um conteúdo que não é do nosso dia a dia, né? E agora, com a apresentação do Ricardo e com o complemento dos irmãos, me voltou isso na cabeça, porque realmente é um livro pequeno, um livro que não é extenso, mas que cada vez que a gente lê, me parece que ele vai abrindo e cada irmão vai colocando, né, a sua experiência, a forma como entendeu a apresentação, e isso nos complementa de uma forma gigante, né? Gigante, o que o irmão Jorge colocou, o que o irmão Rafael complementou, o que o irmão Gledson, todo mundo assim, falando muito. E eu lembrei desse final de semana que eu estava voltando da serra, numa neblina que eu não enxergava nada. E
depois de alguns instantes, quando eu desci a serra do Rio do Rastro, ele estava no final, já começou a abrir. E a apresentação do Ricardo hoje foi muito assim, ela começou fechada, porque é um conteúdo difícil, depois ela vai abrindo e a gente vai tendo um entendimento maior. E agora, falando especificamente da apresentação, irmão, me chamou a atenção 2 ou 3 frases, além do que os irmãos já complementaram muito bem, que é a frase que tu colocaste ali, Ricardo, estar acima do sofrimento da personalidade, né? O meu entendimento dessa frase foi eu tentei dissecar essa frase e o que eu entendi dela foi estar acima do sofrimento da personalidade. Bom, vamos entender personalidade como uma qualidade ou uma condição de ser pessoa, né? Vamos dizer que nós somos pessoas, né? E aí me veio de novo aquela frase que nós já comentamos em outras reuniões, que nós somos seres espirituais vivendo um breve instante na matéria. E aí eu tentei entender um pouquinho do nosso sofrimento. A gente sofre muito porque a gente, sendo pessoa ou qualidade ou condição de ser pessoa, a gente vive mergulhado na matéria. Mas a gente não entende que a gente é um ser espiritual que está vivendo um breve instante na matéria. Mas a gente não é um ser da matéria. Nós estamos na matéria agora por um curto período de tempo. E isso começa a fazer com que a gente mergulhe nos sofrimentos da matéria, né? Então, eu fiquei muito reflexivo a partir dessa frase. E a outra frase foi a questão da tristeza, que o irmão Jorge complementou, e eu tive um entendimento na mesma linha, e me veio na hora o exemplo que o irmão Rafael, há algumas reuniões e semanas atrás, nos comentou que ele, durante muito tempo, ele tentou conversar com a irmã dele, e, enfim, para ela adentrar esse caminho de luz e descobrimento, enfim, na nossa ótica. E a irmã dele chegou um momento para ele e falou para ele que ela havia pensado essa possibilidade, havia começado a estudar, havia a princípio aceitado essa ideia, mas depois ela entendeu que, eu não vou saber os termos igual, o irmão Rafael me perdoa, mas parece que ela teve medo de adentrar esse mundo e isso provocou uma tristeza nela, porque ela percebeu que seria um caminho de sofrimento, mas não entendendo o sofrimento como algo ruim, o sofrimento algo que nos vai levar a um outro nível, né? Eu sempre brinco que o pior local onde a gente pode estar é na zona de conforto, porque na zona de conforto a gente não evolui nada, né? A gente está na zona de conforto, é bom ficar na zona de conforto, mas também não é na zona de conforto que a gente vai evoluir. E se ela tomasse esse caminho, ela ia ter muito desconforto. Porém, ela iria evoluir. E ela optou pelo livre-arbítrio que ela tem, né? Ela optou em ficar naquele momento dela. Isso me chamou a atenção e eu linkei com a tristeza. Tá? Parabéns, irmão Ricardo, foi fantástica a apresentação e nos trouxe muitos insights. Obrigado, Max. Só colocando, Jorge, em relação ali a... Por isso que eu falei do caminho ser uma escada, né? Aí, linkando ali a irmã do Rafa. Mesmo que ela não dê mais degrau, né? Não ande o próximo degrau, mas ela já andou um. Ela absorveu algum conhecimento. É muito difícil agora ela recuar. Ela não prosseguiu, mas ela já teve algum conhecimento. Ela já quis alguma coisa, mas ela viu que não quero agora. Mas e por isso que eu falo que o nosso caminho é um degrau, é uma estrada, né? Que a gente vai dando o primeiro passo, o segundo passo. É muito difícil a gente recuar, porque tudo que a gente aprendeu, a gente já não é o que era 2 degraus atrás. A gente aprendeu um pouco mais, né? Então, de qualquer forma, a irmã do Rafa não quis prosseguir, mas ela alguma coisa despertou, que ela quis aprender, mas ela sentiu que não era a hora. Então, e cada um tinha a sua hora, né? Mas, Max, obrigado pelo comentário. É isso aí. Parabéns, Max, pelas suas colocações aí, sempre muito bem pontuais e colocadas assim de uma maneira bem clara e com bastante propriedade mesmo. Parabéns, ô Max. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. O irmão D'Angelo está aí, meu irmão. Se quiser falar, está com a palavra. Primeiro é que é muito difícil, porque tudo parece que está falando para a gente mesmo, né? Sua experiência de vida quando começa a falar o que a gente está ouvindo, os irmãos falam, parece que é
uma vida inteira que a gente já passou por tudo isso, pela dor, né? Pelo sofrimento, pelas lágrimas, né? Que a gente, pelo aprendizado. E uma coisa que eu consegui, assim, resumir bem simples. Viva por excelência, né? E não por aparência. Foi o que eu consegui entender. Cada vez mais eu penso isso. E, irmãos, é simples, mas é isso que eu consigo enxergar, né? Porque cada um interpreta da maneira mais correta possível, né? É isso aí, irmão. Tá joia, irmã D'Angelo, obrigado pela colocação. É isso aí, viver por excelência. Muito bom. Vou passar a palavra para agora nosso irmão chanceler, Rui. Momento que todos esperávamos. Boa noite a todos. É Nem verdade, sempre. Jorge. Hoje eu anotei poucas coisas aqui. Hoje eu sou mais ouvinte. Eu ouvi muito bem o Jorge, ouvi muito bem o Rafael, o Max, o Gladsman e o D'Angelo. O Ricardo, a gente parabeniza, né, pelo trabalho, porque é um trabalho de pesquisa e interpretação, né, como eu disse na passada, né, tudo é uma questão de visualizar e com os seus olhos, né, seja com lágrimas ou sem lágrimas, aí é uma questão de momento e vivência. Então, eu vou começar de trás para frente. Vou começar com o amor, pelo amor ou pela dor, né? Então, pelo amor ou pela dor, falou-se aí em perdas. Então, é um sofrimento que nós temos, que é o sentimento de pesar, né, pela perda. E eu nunca digo pela perda, né, porque a gente não perde, a gente sabe onde estão, né? É só uma passagem, então seguiu o seu caminho, né? Então, essa palavra perda, assim, para mim, ela não tem muita significância. Mas eu vou mais pela dor. E não na dor nesse sentido, né, de se afastar de alguém por qualquer motivo que seja. Eu vou mais pela dor física e que te afeta com a dor mental. Você imagina um corredor de uma maratona ficar um ano inteiro se preparando para participar de uma Olimpíada e aí ele sai para correr os 42 quilômetros e quando ele está a 5 metros do final, ele cai e não consegue se levantar. Porque a dor que ele está sentindo nas pernas é tão intensa que nem o próprio cérebro dele consegue fazer com que ele levante. E aí é que a gente vê a resiliência. A pessoa tenta se arrastar, a pessoa tenta rolar, mas eis que, de repente, sempre aparece alguém para te levantar e te auxiliar a chegar na fase final, que é aquilo que eu falei lá atrás, né? Você precisa sempre ter alguém que te impulsione, ou que te carregue, ou que te ajude. E aí eu volto à questão da comer com uma colher igual a um bebê. Mas o bebê precisa que alguém alimente ele. Porque senão ele não consegue sobreviver, ele ainda não consegue comer sozinho. Ele precisa saber que aquela maneira de se alimentar é a maneira que a mãe ou o pai ou qualquer outra pessoa que tenha o ato de alimentar a criança. Mas para ela se desenvolver, e aí a gente volta lá na anterior, né, da semana passada com o Max, se ninguém fizer o plantio do tronquinho lá da rosa, da roseira, e não alimentar ele não chega a lugar nenhum. Então, mas nós não podemos ser paternalistas, no sentido de alimentar e que a pessoa se torne dependente desse alimentar para o resto da vida. Não, nós estamos como mestres
ensinando a criança a ela ter uma rotina, né, de que para ela se desenvolver, ela precisa se alimentar. Mas nós estamos ensinando, nós, os mestres, pai, mãe, como o próprio Jorge se referiu naquele momento que ele estava expondo, né? Então, essa situação de nós termos o exemplo, né, de um líder, de uma pessoa que representa algo a mais para nós no trabalho, na escola, como referência de alguém positivo que a gente deve trilhar pelo mesmo caminho, pelo caminho da virtude. E aí eu entro na intuição. A intuição é um paradigma feminino. Até então, só as mulheres tinham intuição. Os homens, opa, jamais, né? Nós temos percepção, nós não temos intuição. Mas nós temos, sim, nós temos intuição. Talvez não tão aflorada quanto as mulheres, né? Por causa da questão do sentimento que a mulher tem e da forma como ela foi tratada também desde pequena. Porque se nós pegarmos o tratamento de um homem e de uma mulher lá na sua infância, né? E eu tenho uma filha, minha caçula é psicóloga, e de vez em quando eu faço essa conversa com ela, né, para a gente ver o que realmente o é. Você pega um menino, ele cai no chão, a primeira coisa que o pai diz é: levanta daí, guri, o homem não chora. Né? A menina cai no chão, vai o pai, vai a mãe, vai a avó, vai a tia, vai todo mundo lá confortar, foi nada, né? Vai no, um passa lá uma aguinha no joelho, né? O outro passa a mão no cabelo. Então, as formas de tratamento com o homem e com a mulher são diferenciadas. Por isso que elas têm uma intuição muito mais aguçada do que a nossa, que elas são preparadas para isso. Né? E agora há pouco que o Marx falou, com relação à dor, entramos novamente na questão do livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Muitas e muitas vezes os nossos pais dizem: se tu for por aquele caminho ali, você vai quebrar a cara e vai se machucar. Mas não adianta. Nós temos que ir lá quebrar a cara e nos machucarmos, porque só assim a gente vai saber que aquele caminho não é o correto. E aí a gente tem a opção de escolher o certo. Para hoje foi isso. Não teria muito mais palavras, porque o Jorge e o Rafael e o Max esgotaram o assunto de tal forma que sobrou pouca coisa. Mas, mais uma vez, é um privilégio estar aqui em meio a esse grupo fantástico. E obrigado mais uma vez. Obrigado, irmão Rui, pelas colocações ali. Sempre, como a gente sempre fala, é sempre muito gratificante a sua presença com a gente. Sempre traz um conhecimento da tua história, né? Tua trajetória de vida, né? Então, a gente sempre gosta bastante da tua presença aqui. O irmão Ricardo quiser fazer as considerações finais, irmão Ricardo. Tá, beleza. Só quero realmente agradecer, né, todos os comentários, eu acho que foi bem legal. Do que eu coloquei, eu até anotei aqui, são duas frases, né, ou duas colocações, né, que todos os degraus são necessários para completar a escada. Isso quer dizer que todos os degraus são necessários para completar o caminho. Cada degrau é importante. Eu acho isso interessante. Não o último, o primeiro, o do meio, né, o do 15º, quer dizer, todos os degraus fazem a gente crescer, né? E aí, em relação a essa parte da dor, né, do prazer, dos sentimentos, que se fala muito da parte do desapego, a gente não ficar... A dor vai fazer parte da nossa vida, do nosso caminho, o prazer vai também fazer parte, a gente tem que entender que é isso, é o que vai acontecer. A gente não tem que ficar se lamentando ou usar muito o nosso sentimento, né, nossas emoções, a gente saber que isso é o que vai acontecer. Por bom ou por ruim, vai fazer parte do nosso caminho. Então, a gente tem o desapego. Então, isso que eu queria colocar, Jorge. Obrigado.
Tá joia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá certo. Então, pessoal, agradecer novamente o Ricardo pela apresentação. Não foi tão difícil, né, Ricardo? Foi Esse bastante. integral foi? Foi. Foi bastante Foi. difícil. Então tá joia, tá difícil. Se foi difícil, então foi bom. É Foi bom. verdade. Agradecer a presença do nosso chanceler Rui Lourenço. Obrigado, Rui, pela presença. Sempre muito gratificante sua presença com a gente. Dos irmãos Rafael, Gledson, Max e do nosso escudeiro D'Angelo. E convidar também para vamos ter reunião esotérica na quinta-feira, né? E na próxima reunião, a próxima semana, será com o irmão Gustavo Fire. Obrigado a todos. Vamos encerrar aqui a reunião.